Por favor, fique à vontade. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos ao webinar de aprendizagem sobre democracia inclusiva. Eu sou Luísa Jardim, associada do programa People Power. Eu sou do Brasil, estarei facilitando o webinar hoje. Esse webinar faz parte de uma série de webinars organizados em parceria entre People Power, Trust, Accountability and Inclusion Collaborative, que é o TAI, e o o OGP, Open uh, Partnership with Government. De novo, nós temos interpretação para inglês, espanhol, francês ou português. Sempre que você precisar trocar de idioma, você pode. Você também pode mudar a sua escolha se você quiser ouvir o áudio original do palestrante. É uma série de webinars, nós já estamos no segundo. Vamos ter mais 2, um pouco mais tarde esse mês e um no início de julho. Você pode também estar presente neles se quiser. O tempo todo, você pode se manifestar na caixa de chat e você pode fazer perguntas. Você pode fazer as perguntas em inglês, espanhol, francês ou português. Nós vamos poder responder, traduzir. Então, se você quiser fazer perguntas do webinar, você pode. No final, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. E também salas separadas na qual vocês vão poder interagir com outros participantes. Então, continuando, como eu disse, esse evento é feito em colaboração com os nossos parceiros. O People Power é um hub global de democracia. Nós trabalhamos com a TAI como parceiros. Todos esses eventos, são, feitos em colaboração entre a People Power, Trust Accountability and Inclusion Collaborative, o TAI, e a OGP. Já que estamos falando, dos seguintes eu vou elucidar quais são os tópicos que nós vamos tratar. Por que estamos trabalhando sobre a inclusão, exemplos de desafios e estratégia, como apoiar a mudança em uma escala maior, perguntas e respostas, chamada para ação e discussão opcional em sala separada com os palestrantes. No final, nós vamos ter salas separadas de 30 minutos com os participantes e você pode escolher o participante com o qual você quer engajar. No momento do evento presencial em que você chega na frente e conversa com o palestrante, é isso. Então, pode colocar as suas perguntas no chat durante o webinar e você vai ter também a oportunidade nas salas separadas. Eu não vou fazer os nomes todos, porque é difícil. Hoje nós vamos ter conosco o Blair Glenclose, que é o co-CEO do Accountability Lab dos Estados Unidos, Elisa Peter, diretora do Civitates, Henrique Bravo Escobar, diretor sênior dos programas da NED dos Estados Unidos, Frank Mafalo, diretor executivo do Green Government Zimbabwe Trust do Zimbábue, Maria Solar, coordenadora de conexão social em Olim, México, Miriam Martiarena Barcatese, diretora do no governo do País Basco, e eu vou facilitar o trabalho hoje. Por que estamos trabalhando com democracia inclusiva? Para todos que estão aqui, para começar o trabalho, eu vou primeiro propor uma reflexão. Por que trabalhamos com inclusão? Para iniciar a conversa com esses incríveis participantes, que não todos estão assistindo, eu proponho essa primeira reflexão, porque estamos trabalhando com a inclusão. No People Power, temos um histórico de trabalho com democracia participativa e deliberativa, que são frequentemente vistos como ferramentas para complementar a democracia representativa, capacitando as pessoas a colaborar com os governos em processos de tomada de decisão que afetam suas vidas. Na prática, porém, essas abordagens realmente estão mudando o poder? Realmente envolvem
comunidades mais amplas na tomada de decisão, então eu gostaria que você respondesse a seguinte pergunta: quais grupos você considera mais difíceis de se envolver em programas participativos? Você pode colocar suas respostas no chat, no bate-papo, e dizer: "Ah, tal grupo é muito difícil", e às vezes isso tem a ver com o contexto. Nós temos algumas pessoas, umas respostas: pessoas acima de 60 anos, muito jovens, abaixo de 20, povos indígenas, imigrantes, comunidades tradicionais, a geração Z, refugiados, as pessoas marginalizadas, destituídas financeiramente. Esses são grupos que são difíceis de engajar, de acordo com vocês. Antes de apresentar os participantes, para apresentar como eles fazem para engajar esses grupos, eu gostaria de apresentar um programa que trabalhamos na People Power para tratar a inclusão. Qual é o programa que nós temos? As organizações e governos frequentemente têm muita dificuldade para envolver as comunidades marginalizadas. Mesmo com esforços como a classificação para garantir a participação representativa, barreiras estruturais, como dinâmicas de poder e fatores de contexto, persistem, impedindo o envolvimento efetivo e significativo, equitativo das pessoas. Isso é um problema. Enfrentar esse tipo de desafio, e é uma coisa que aprendemos com esse projeto, exige uma mudança fundamental no projeto de processo. Não é só desenhar um processo e depois refletir sobre como incluir as pessoas. Na verdade, essas pessoas precisam estar incluídas no processo desde o início. Por isso, há 2 anos, iniciamos um projeto chamado Building Inclusive Democracy, Construindo a Democracia Inclusiva, com 13 organizações de 3 regiões globais diferentes. Esse projeto só foi possível graças ao envolvimento dessas 13 organizações e ao apoio que recebemos do NED, que financiou o projeto. 2 anos atrás, começamos a trabalhar sobre esse trabalho, e o objetivo dele era desenvolver as competências dessas organizações e do público em geral para tornar a democracia participativa mais inclusiva para as comunidades marginalizadas. Nos concentramos em 3 grupos marginalizados: mulheres, jovens e pessoas deslocadas ou imigrantes ou pessoas de grupos, semelhantes. Esses 3 grupos foram escolhidos. O que fizemos nesses 2 anos? Com base nessa discussão, desenvolvemos 4 cursos online sobre a inclusão de grupos marginalizados que, nós vamos lançar hoje. E todos que estão aqui vão ter acesso a esses cursos de forma gratuita, eles são online, são grupos que você pode fazer em seu próprio ritmo. São 4: como envolver grupos marginalizados em programas participativos, como envolver pessoas deslocadas em programas participativos, como envolver os jovens em programas participativos e como envolver as mulheres em programas participativos. Cada curso aborda a importância da inclusão do grupo em questão, as principais barreiras que impedem a participação do grupo, estratégias de inclusão e práticas recomendadas com as quais você pode aprender. Os cursos também são muito interativos, com fóruns de discussão, para que os participantes compartilhem seus desafios, histórias de sucesso, etc. Como mencionamos, os cursos foram lançados oficialmente hoje, então você já pode acessá-los e compartilhar com quem você quiser e achar que possa estar interessado. E para trazer a este webinar alguns exemplos práticos de como a inclusão enfrenta desafio para a ação em diferentes contextos, vamos analisar mais de perto os desafios e estratégias para incluir algumas comunidades específicas: jovens, idosos e mulher.
e mulheres. Na primeira rodada de palestrantes, nós vamos compartilhar alguns exemplos de como é esse trabalho na prática. Ah, novamente, eu gostaria de dizer que nós temos interpretação, você pode escolher espanhol, português ou francês. Agora o nosso palestrante, o Frank Manfalo, vai falar em inglês, mas logo depois os palestrantes vão falar em espanhol. Mesmo que você esteja confortável com o inglês agora, você precisa clicar no globo de interpretação e escolher o seu idioma. Frank, eu gostaria de começar com você. Eu lhe convido a se apresentar e falar das estratégias que você usou para enfrentar esse desafio. Ok, muito obrigada, Luísa. É um prazer ser o primeiro palestrante do evento. Eu fico muito feliz com essa relação que desenvolvemos com a People Powered. Sem perder tempo, eu acho que a questão da inclusão dos jovens na democracia participativa ainda é uma questão contenciosa e uma ferramenta problemática, mesmo depois de anos de envolvimento, de busca de representatividade e oportunidades no processo decisório, que muitas vezes envolve o consenso. Percebemos então as barreiras que já foram mencionadas pela Luísa, elas são determinadas por variáveis que podem ser culturais, institucionais e mesmo sistemáticas. Eu vou falar da nossa ação, o nosso trabalho ou nossa instituição. É uma instituição, sem fins lucrativos, criada para garantir a inclusão dos jovens nos processos decisórios relacionados à mudança climática, como participantes e também como influenciadores desse processo. Há uma certa imprecisão em definir a representatividade e resposta, depois de 2019, dos jovens, depois do evento na África do Sul, dos eventos no Malau e em Madagascar. O que nós percebemos nesse tempo foi que, mesmo que tenhamos envidado muitos esforços por vários atores, setor privado, governo e organizações independentes para tentar resolver a questão com relação aos eventos climáticos severos que ocorreram na época, essas decisões nem envolveram, nem incluíram as escolhas dos jovens e nem suas preferências. Os jovens também em si não são um grupo homogêneo. Por exemplo, as mulheres jovens são ainda mais excluídas. Esse, então, é o desafio que observamos, na nossa instituição. Em segundo lugar, para a gente conseguir influenciar as decisões cidadãs, as prioridades, por exemplo, das necessidades dos jovens num evento climático severo, seria uma questão de envolver posições de liderança futuras. Isso é um desafio. Não temos jovens em posições de liderança agora, e é óbvia a importância dessa representação nas decisões que estão sendo tomadas com respeito à mudança climática. De qualquer forma, nós percebemos que os jovens poderiam ser engajados em, digamos, questões braçais, por exemplo, levar senhoras idosas de um lugar para outro, distribuir comida, distribuir roupas. Mas nós achamos que se tivermos, até dentro da comunidade, jovens em posições de liderança,
poderia melhorar essa distribuição e a representatividade e, eh, a extensão da participação desses jovens. A falta de representação de jovens na implementação e formulação de políticas é uma questão que realmente veio à tona nesse momento crítico. Como vocês podem ver aqui na imagem em tela, nós estamos juntando um grupo de pessoas que estão discutindo a questão. Aqui, a maior parte das pessoas são mulheres e homens com mais idade que estão falando da formulação de políticas para tentar conter as mudanças climáticas, mas não vemos jovens aqui. Para o próximo slide, a ideia aqui seria qual metodologia poderíamos lançar mão para garantir que as vozes dos jovens sejam ouvidas. É claro que usamos outros métodos também, não sei, talvez métodos mais antiquados, por exemplo, juntar todo mundo numa sala com políticos para discutir essas questões. Mas dessa vez nós conseguimos implementar a abordagem de teatro legislativo. É uma metodologia que foi introduzida com o programa da People Power, sobre a qual nós vamos, falar nos próximos minutos ou horas juntos. E ela permitiu que os jovens pudessem, desenvolver as suas performances, seus desempenhos num teatro legislativo simulado. Dessa forma, nós podemos tratar de questões basais, importantíssimas das mudanças climáticas, e nos deu a oportunidade de juntar os jovens para interagir usando esse método do teatro legislativo e promovendo, assim, o engajamento entre esses 2 grupos de pessoas. Então, de forma mais interativa ou informal, digamos, essa abordagem conseguiu superar o abismo que existia entre os jovens e o grupo das pessoas que realmente participam da tomada de decisão, não apenas durante o evento, mas na preparação em si, houveram momentos de, interação, muitas perguntas foram feitas, muitas perguntas foram respondidas de uma forma amigável, informal. E aí esse é o ponto em que nos encontramos hoje, um ano depois. Se você voltar ao slide principal, você pode ver que os jovens têm a possibilidade de interagir com esses outros grupos. Isso levou um certo tempo, um ano e meio, para implementar esse método, para que ele ganhasse credibilidade, que ele fosse respeitado num ambiente, ajudando que os jovens fossem vistos como um parceiro importante na tomada de decisões. E que houvesse uma interação entre esses 2 grupos e, em terceiro lugar, que os jovens fossem realmente convidados a chegar ao próprio parlamento para participar de processos consultativos sobre a mudança climática. Você pode ver, então, os jovens influenciando de forma direta a formulação de políticas. Eu acho que essa seria a minha apresentação sobre o que nós fizemos nessa com essa parceria com o People Power, e eu estou à disposição para falar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Obrigada, Luísa. Muito obrigado, Frank.
Gostei muito da sua compartilhamento, da escolha do método participativo para esse grupo, e garantindo a interação, e me fez pensar sobre como não é só a questão de incluir as pessoas num método do qual você já dispõe e que os excluía antes. É preciso realmente encontrar maneiras desde o início para que essas pessoas sejam incluídas. Eu adorei ver as imagens, ver as pessoas realmente concentradas e engajadas. Muito obrigada pelo que você trouxe. Agora eu vou convidar a Miriam Martiana, do País Basque, para compartilhar a experiência dela. Eu lhe convido, então, para se apresentar e nos falar um pouco sobre o que você quer dizer. Eu vou falar um pouco sobre as populações de idosos e como nós buscamos encontrar a solução para essa questão, porque a nossa sociedade está envelhecendo e, ao mesmo tempo em que ela está sendo cada vez mais digitalizada, e isso é um problema. Nós temos diferentes situações e existe um grande gargalo que se coloca aqui. E, na minha posição de diretora de governo aberto do País Basco, eu acredito que trabalhar com outros ministérios num projeto que é único dentro da OGP, é um projeto e um governo interministerial. Nossa ideia é prover serviços sociais, já que temos, diferentes respostas administrativas em resposta a esses, necessidades sociais. Nós trabalhamos com diferentes níveis de administração, por exemplo, o próprio governo basco, as províncias, municipalidades, junto a representantes da sociedade civil, tentando criar diferentes modelos que possam atender às necessidades de diferentes grupos. Trabalhamos como cooperativa, em conjunto, analisamos os problemas, o desenho, a implementação e o segmento do projeto e também a avaliação, que é feita de forma conjunta. Uma das questões que é muito importante quando pensamos no segundo plano de ação é a busca por diferentes situações sociais nas quais todas, esses ministérios estejam envolvidos. Aqui vemos uma mesa redonda na qual, nós discutimos e buscamos respostas junto a representantes das comunidades de pessoas idosas, associações de idosos de diferentes regiões, que estavam analisando várias situações e todos nós sabíamos que precisávamos prover respostas a essa comunidade de idosas, porque uma vez que a população passa dos 60 anos, ela não dispõe de projetos, para, esse grupo. Esses projetos precisavam ser, sim, desenhados e implementados no idioma das pessoas. A administração precisa dar essa resposta e saber onde essa resposta vai ser dada, onde as pessoas moram, as faixas de idade. Nós analisamos essas diferentes perspectivas a partir dos idiomas dessas pessoas nos quais elas estavam engajadas.
Essas foram as análises que fizemos nessa comissão aqui especificamente, e buscamos na resposta incluir diferentes metodologias junto à OGP. E nós também, hã, nos juntamos nessas ações e determinamos uma comissão de pessoas idosas. Temos a Sainobás, que trabalha com inovação do País Basco, que também trabalha do OGP. Temos a Codesign, que já trabalha com a avaliação de todos esses atores. Consideramos todos os níveis administrativos aqui, então vemos a representatividade do governo basco, mas também de outras instituições, como a Biscaia Inovar, províncias, municipalidades, que fazem parte dessa comissão administrativa. Nós estávamos, então, eh, olhando para o trabalho de acordo com as necessidades. E aí começamos a ver, os níveis de progresso que atingimos com respeito a cada questão abordada e como cada projeto foi, dando a resposta em seus diferentes estágios e, no seu todo, fazem parte da solução. Tivemos também um plano de ação dentro das escolas, quais seriam os desafios para tentar, remover esse gargalo digital, envolvendo os cidadãos de idosos, desenhando os diferentes apps e e todas as ferramentas, de forma a não criar novos gargalos. Obrigada pela sua participação. Nós vamos ter mais tempo durante as salas de descanso para falar desses casos, e eu acho que foi muito importante falar dessas comissões, dos grupos participando. Eles têm condições de dizer: "Não, isso não funciona para a gente", existe uma barreira de idioma, por exemplo, e dessa forma dar uma orientação no desenho das soluções, que é importante para o grupo que eles representem. Obrigada por compartilhar. E agora vamos ter Maria, do México. Ela não pôde estar aqui hoje, mas nós temos um vídeo no qual a Maria compartilha a sua representação. Olá, eu sou Maria, coordenadora da vinculação social da Olin Nascer. Tivemos o prazer de trabalhar com diferentes comunidades em diferentes partes do nosso país, por isso somos muito gratos a elas e a por abrirem suas portas para nós e podermos conhecer suas tradições, costumes e trabalhar junto a eles. Uma dessas comunidades é Santa Ana Tzacualo, uma comunidade do município de Acaxotitlán, no estado de Hidalgo, México. Esse município é predominantemente indígena e a comunidade Santa Ana Tzacualo é governada pelos seus usos e costumes. É importante que você saiba disso, porque uma parte muito importante desses usos e costumes é a presença dos homens em cargos de tomada de decisão. A comunidade tem um forte senso de respeito pelas autoridades locais, autoridades comunitárias, que são um corpo de funcionários chamados delegados localmente. Eles são responsáveis por tomar as decisões mais importantes dentro da comunidade. Como nós somos uma organização formada por mulheres, especialmente jovens, tivemos dificuldades para convencer essa estrutura de poder dentro da comunidade, os delegados, a trabalhar conosco. Agora é também importante mencionar que na comunidade há muita desilusão com os mecanismos da democracia e com a democracia em geral. Por que isso acontece? Porque eles têm a sensação de que a política é inútil, que os processos democráticos não funcionam, nada é visto de forma concreta na realidade.
Portanto, trabalhamos com eles sobre o mecanismo de orçamento participativo e tivemos muito trabalho para convencê-los que, no final do projeto, certos projetos seriam, sim, materializados dentro da comunidade para benefício deles. Trabalhamos nessa relação de confiança com os delegados e com a comunidade de forma constante. Não havia outra maneira de convencê-los da seriedade do nosso trabalho, a não ser fazer visitas consecutivas à comunidade para que eles gradualmente viessem a nos conhecer e confiar. Para nós, trabalhar com as mulheres da comunidade também foi um desafio, porque como a comunidade de Santa Ana de Saquala é regida por usos e costumes, as únicas atividades permitidas a essas mulheres são aquelas relacionadas ao cuidado da família. Assim, qualquer atividade para a qual as convidássemos, nos deparávamos com uma barreira, que era o fato delas terem que pedir permissão a alguma estrutura familiar acima delas para poder participar do evento conosco. Felizmente, como já havíamos trabalhado esse senso de confiança junto à comunidade, as mulheres também confiaram em nós e começaram a participar de nossas atividades, independente da estrutura familiar e dos costumes e tradições a que estavam acostumadas. Felizmente, isso nos permitiu contar com a participação de mulheres maravilhosas, com as quais estabelecemos um relacionamento muito próximo, até mesmo de amizade, para que pudessem participar dos nossos projetos. No projeto de orçamento participativo, tivemos a participação de 2 mulheres, em particular, que ganharam os nossos projetos de orçamento participativo. 3 projetos foram vencedores nesse projeto piloto, 2 dos quais foram apresentados por mulheres. O primeiro foi a construção de um parque chamado Saquali, pela senhora Oralia, e o segundo foi o reflorestamento de partes da comunidade. Esse projeto foi apresentado por uma menina menor de idade. A participação dessas mulheres e de todas as mulheres que participaram da elaboração dos projetos foi muito importante para nós e também para a comunidade, porque graças a essa participação, a população começou a perceber que todas as ideias eram valiosas. Não apenas as ideias que vinham das autoridades ou dos homens, mas também a voz das mulheres e, acima de tudo, das jovens. A participação de todas as mulheres nesses projetos, promoveu certos processos dentro da população, a tal ponto que hoje a comunidade tem sua primeira delegada, que é uma mulher nesse órgão muito importante de autoridade local, que decide muitas questões importantes dentro da comunidade. Lembremos que em cidades com essas estruturas, todas as decisões passam por esse órgão, corpo constitutivo de delegados, que são os que têm a última palavra em diferentes processos, não apenas democrático, mas também em questões básicas e muito necessárias na cidade. Muito obrigada. Foi excelente ouvir a participação da Maria, ver esse vídeo. É um excelente exemplo para ver a importância do entendimento do contexto e da interseccionalidade. Mulheres, grupos indígenas, os delegados. É muito importante ver tudo isso. As lições que vocês 3 nos trouxeram foram muito importantes. É muito importante também ouvir os desafios dos outros, para ver que nós não estamos sozinhos, tem pessoas que têm desafios, enfrentam desafios semelhantes aos nossos. E agora, baseado nessa discussão, eu gostaria de nos levar a um diferente nível, de criação. Como podemos, investir nosso tempo e recursos para tornar a democracia mais inclusiva? Como financiadores e organizações apoiam o trabalho de inclusão de forma a gerar mudanças mais sistêmicas de longo prazo? Para abordar essa questão, teremos Blair Glencoe, do Accountability Lab, Alisa Peter, do Civitatis, e Henrique Bravo Escobar, do National Endowment for Democracy. Eu vou começar com Blair, eu vou falar muito rapidamente. Falando muito rapidamente do meu trabalho, da minha instituição, eu gostaria de falar uma questão que a Maria falou sobre a confiança. Eu acho que muito da democracia e governança participativa e inclusiva é baseada na confiança.
como já alguém no chat falou sobre a suspeita das pessoas sobre processos que não compreendem bem. Então, nós, no nosso laboratório de responsabilidades, buscamos, estabelecer o fato de algumas ações. As nossas equipes de ação cívica buscam ciclos de feedback, não apenas, hã, coleta de dados. Des Dessa forma, eles podem trabalhar na resolução de problemas. Isso começou em 2015 e se espalhou para o mundo todo. Um exemplo que eu gostaria de trazer é na Nigéria, onde foram criadas, comunidades que juntaram comunidade e, mineradoras de óleo, de forma tal que mudanças verdadeiras foram efetuadas para essas comunidades. Por quê? Porque eles trabalharam sobre esses ciclos de feedback. Segunda questão que eu gostaria de falar é que o envolvimento em contínuo gera confiança. Precisamos dizer o que vamos fazer e depois relatar o que fizemos de várias formas, pessoalmente, virtual, híbrido, assíncrono. Então, essas abordagens podem ser abordagem, como eu disse, online, offline, como eu disse, assíncronas, para promover um engajamento de todas as formas possíveis. E terceiramente, uma coisa que foi dito antes, por exemplo, com o teatro legislativo, que é uma ferramenta incrível, é preciso tornar a ação divertida, para que haja uma participação plena. Então, ter música, filme, teatro, como é que podemos trazer as pessoas para dentro da questão, para que elas entendam e para estabelecer relações de confiança e de conversa com elas. Então, o uso de televisão, mídias sociais, para estabelecer essas conexões, para que haja uma compreensão. Próximo slide, por favor. Com o Como, representante da OGP, eu tenho a honra de trabalhar no Quênia. É importante entender que existem 3 níveis de participação para apoiar a mudança numa escala maior. Eu adorei o que a Miriam disse sobre que ela, como representante a nível subnacional, está trabalhando com uma ampla gama de atores. Então eu acho que isso é uma das coisas que fazemos melhor na OGP, como parte de um arcabouço, é o trabalho no nível local, regional, internacional, para tornar os processos mais inclusivos. Os vários fóruns, eu trabalho com grupos com muita diversidade, isso é uma prioridade para a gente, porque isso é o que garante que essas mudanças realmente sejam efetivas. Por exemplo, o Quênia, já elaborou um trabalho colaborativo, hã, por exemplo, com questão que envolve o Ministério da Justiça, Digital, da Informação, Gênero e Juventude, para abordar as questões de discriminação que exigem uma abordagem global. Muitos exemplos interessantes ocorrem aqui junto à OGP, e hoje em dia nós temos um desafio, vamos, colocar ela no chat também, que é entender o engajamento dos cidadãos, como medir esse engajamento. Então, 2 questões no final com relação a isso, onde podemos melhorar. Primeiro, então, a conexão com movimentos mais amplos, existem muitas ONGs, movimentos no mundo todo, populares, com questões de segurança. Eu não tenho certeza que todos os nossos processos têm o nível de conexão necessária para que ela seja mais efetiva e, em segundo lugar, novamente, falar sobre a importância de medir esse engajamento. É garantir que as instituições estão centrando os indicadores
de mensuração, por exemplo, os indicadores do Banco Mundial, como eles conseguem integrar o engajamento cidadão em tudo que eles medem. E nós não estamos exatamente no ponto ideal aqui. O Banco Mundial está correndo o risco de não fazer isso. Ou seja, como entender o valor de engajamento cidadão. Muito obrigada. Blair, muito obrigada. Eu adoro falar com o que você disse, de chegar às pessoas onde elas estão. Também gosto da ideia de interconexão de movimentos e de níveis. Eu gostaria de voltar um pouco sobre a mensuração em um momento, porque tem muitas questões levantadas no perguntas e respostas. Agora, Elisa, eu lhe convido a fazer uma experiência sobre a sua experiência, a experiência da Civitates e o que você faz para responder essa questão. Obrigada. Obrigada a todos, eu estou muito feliz de estar aqui. A Civitatis é um fundo comum com 20 fundações dedicadas a promover a democracia e o espaço cívico na Europa. Fazemos isso com subsídios, capacitação e outras ações de campo. A ideia de mudança no sistema aborda as causas fundamentais, e a primeira aqui seria a ação coletiva, já falando das tendências que vemos na Europa, o espaço cívico nos últimos 6 anos, de acordo com o monitoramento, ele teve um declínio muito abrupto. Então, o direito ao protesto, o que inclui guerra e comunidades marginalizadas. O que a Civitates faz é dar apoio num nível mais amplo, juntando diferentes movimentos numa coalizão maior. Nós temos um compromisso com tratar as causas que estão na base desse declínio da democracia, como desigualdade, exclusão, a deterioração da integridade eleitoral, muitos desafios como o populismo, discurso anti-imigrantes, faz parte de um discurso que resulta na exclusão, na desigualdade, a diminuição da participação público. Então, é importante reconhecer essas questões que estão na base desses problemas, criando pontes e desenvolvendo ações interseccionais, perdão, para resolver essa questão, que chega a gênero, racismo, mudança climática. Como então podemos apoiar a mudança numa escala maior? Primeiro, reconhecer que o espaço democrático fechado é, sim, a causa principal do espaço físico fechado. Então, é importante apoiar grupos da sociedade civil que desempenhem papéis de liderança nos processos participativos e deliberativos, nos programas deliberativos democráticos, como a Assembleia Cidadão, como disse a Maria, responder às necessidades desses grupos, e normalmente há uma inclinação maior dessa participação em nível local. Nós também ajudamos grupos da sociedade civil, de comunidades marginalizadas, a desempenhar um papel importante na regulamentação tecnológica. Quando alguém perguntou no chat, o que é isso? Para mim, é a habilidade para todos poderem afetar as decisões e políticas que depois vão afetar a eles mesmos.
em geral, as comunidades marginalizadas não estão envolvidas nesses processos. Então, o que fazemos é nos debruçamos sobre o portfólio técnico e democrático e garantir que recursos sejam dados para, digamos, representantes da sociedade civil que não são, digamos, necessariamente tech, nem trabalham com a big tech, que, em geral, não recebem, subsídios e como a inteligência artificial exacerba essas desigualdades e a exclusão política. Então, trabalhamos com as competências técnicas desses grupos e trabalhamos também sobre a justiça social para que eles possam ter um engajamento mais intenso no desenvolvimento de políticas. A outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: a inclusão é intrinsecamente política. Falando do ponto de vista de uma instituição basicamente financeira, existe uma necessidade de reformas eleitorais e maior diversidade representativa nos partidos, apoiando representantes de comunidades marginalizadas para concorrer a cargos públicos. Por exemplo, a Multitudes Foundation. É preciso eleger novas pessoas para posições de poder para que essas tenham como criar programas de democracia mais inclusivos. Muitas instituições doadoras não se sentem confortáveis com isso, mas muitas, como eu disse antes, a Multitudes Foundation dá apoio a instituições que promovem essa mudança na Europa, tentando realmente trazer apoio prático, comunidade de prática, apoios efetivos para que a representação política seja de fato múltipla. E ela dá apoio, por exemplo, a candidatos políticos de grupos minoritários, étnicos, pessoas da comunidade LGBTQIA+, AP+, pessoas com deficiência, grupos minoritários. É uma das poucas fundações que tem essa agenda política que centra na inclusão política. A partir da perspectiva de uma instituição doadora, existe sim uma série de práticas para que as instituições doadoras possam se empenhar nesses sentidos. É importante, por exemplo, que os doadores ofereçam apoio irrestrito, principal e plurianual para dar a essas agências a liberdade de agir e influenciar as decisões. Não são projetos de 2 anos, são projetos de 10 anos ou mais, que realmente vão ter efetividade. Uma outra questão que eu gostaria de levantar como uma boa prática é o compromisso com as chamadas abertas em vez de chamadas por convite, para não sempre ter a participação dos, digamos, abre e fecha aspas, "suspeitos de sempre", que acontece em muitas agências multinacionais, mas sim dar a oportunidade a outras organizações de apresentar o seu trabalho comunitário. A justiça linguística é uma questão importante para a gente, nós sempre queremos que os nossos formulários, sistemas de, chamadas, abertas, é multilíngue, porque há muitos grupos não têm acesso ao inglês, então não podem participar. E eu gostaria também de reforçar sobre o aporte de recursos a movimentos ou indivíduos. Muitas vezes as instituições doadoras não querem se envolver com o aporte
financeiro para indivíduos, mas isso pode ser realmente importante. Muito obrigada, estou feliz para ficar aqui com vocês e para a conversa mais tarde. Nós vamos ter mais oportunidades nas salas separadas, mas eu gostaria de agradecer você trazer tantos pontos importantes e por você falar por essas realidades que eu acho são tão interessantes para muitos que estão aqui. Eu gostaria de convidar o Henrique Bravo Escobar a compartilhar sua experiência. Muito obrigada. Eu sou oficial de programa sênior no National Endowment for Democracy nos Estados Unidos. Para aqueles que não nos conhecem, nós somos uma instituição que tem aporte de recursos públicos, mas é privadas, que busca, com os nossos programas mundiais, fornecer aporte a instituições que buscam aumentar a participação democrática. Vamos passar ao próximo slide, para podermos usar o tempo que temos. Eu vou começar aqui. Como foi dito pela Lisa, as práticas democráticas e a liberdade no mundo todo estão em declínio. E há quase 2 décadas isso vem diminuindo a cada ano. Todos os índices relativos à liberdade no mundo está em declínio. Todos dizem, no mundo todo, que estamos tendo problemas com conflito armados, falta de liberdades civis, rejeição do pluralismo, eleições, ataques à imprensa livre. Então, como como tratar esse problema que está acontecendo, que é a polarização política cada vez mais? O que podemos dizer, como uma imagem, é que a casa está pegando fogo. Como nos conectar com esse sentimento? Eu estou convencido que uma questão importante nesse contexto é a frustração dos cidadãos com os seus oficiais eleitos. Essa desilusão com a democracia pode ser melhorada com a participação cidadã e com governos mais responsivos, porque dessa forma nós podemos construir mais confiança no sistema. Já que estamos preocupados com esse fenômeno, especialmente o programa no qual eu trabalho, desenhou uma estratégia que prioriza o apoio para inovações democráticas, que busca fortalecer a participação significativa para além das eleições. Não são preocupações novas. Nós precisamos realmente encontrar respostas melhores. Eu acho que os países que estão vendo essa erosão ou declínio democrática podem buscar abordagem participativas e deliberativas como uma forma estratégica de invigorar as suas democracias para que elas não se tornem instituições autocráticas. E nesse fortalecimento é preciso que haja maior inclusão. A questão aqui é que nem todos os doadores se sentem confortáveis mesmo com essas questões. O que nós precisamos fazer é conectar essas prioridades e entender que a inclusão nas circunstâncias globais agora é um luxo. Se você puder voltar um pouquinho para aquela imagem, essa é a razão. Eu gosto muito dessa imagem porque quando a casa está queimando, nós não queremos ser vistos como as caixas de papelão vazias que estão lá dentro. Nós precisamos elaborar e contar uma história que seja um componente fundamental do que vai ser retirado dessa casa que está pegando fogo. Voltando então ao slide, adiante.
Como é que isso pode ser feito? Da perspectiva de uma agência doadora, eu tenho uma rápida questão que eu quero compartilhar. Primeiro, nós precisamos contar histórias melhores. Precisamos de melhores respostas para perguntas como: me fala da onde isso veio, me fala qual foi o resultado. Isso precisa ser explicado para o mundo todo e, particularmente, para a comunidade doadora. Quais são os recursos que podemos obter do corpus de evidência global da efetividade da democracia participativa? Então, principalmente, contar histórias de melhores. Em segundo lugar, eu falei buscar multiplicadores. De acordo com o que Blair disse, né? Precisamos mudar as práticas de grandes instituições que, aproveitando as janelas de oportunidade, envolvendo as contrapartes expostas no governo, nas, instituições, multinacionais, como ele disse, o Banco Mundial, ou seja, de uma perspectiva global, podemos chamar isso de encontrar multiplicadores. E por último, voltando às janelas de oportunidade. Nós precisamos aproveitar elas e envolver as contrapartes dispostas, porque é preciso trabalhar sempre em parceria com os governos para que os benefícios possam ser sentidos e medidos. Esse tipo de prática são mais comuns, digamos, no contexto europeu, menos no contexto mais global. Então, precisamos construir argumentos e histórias e achar os parceiros corretos. Nós não temos muito tempo, então eu vou parar por aqui. Eu estou à disposição para responder quaisquer perguntas. Muito obrigada, eu adorei a imagem, adorei sobre pensarmos na inclusão não luxo, porque se ela for um luxo, cada vez que estivermos numa situação de emergência, ela vai ser deixada para trás. Se ela é parte do processo, ela precisa ser parte constitutiva, central, para termos uma democracia e processos participativos reais. Nós estamos chegando àquele momento tão esperado das salas separadas. Eu vou explicar as logísticas. Nós recebemos algumas perguntas muito interessantes. Então, vocês podem entrar nas salas que quiserem, onde os participantes vão responder essas perguntas. Antes de começar, eu gostaria de compartilhar algumas potenciais passos, para vocês. Um deles seria: acesse os cursos online sobre inclusão, compartilhe esses cursos com outras pessoas. Nós vamos passar isso para o e-mail também. Eles são acessíveis pelo código QR na tela. Depois, tem o nosso programa de mentoria Rising Stars. Se você está planejando ou querendo desenhar um programa participativo e precisa de apoio para desenhá-lo, esse programa de mentoria pode ser muito interessante. Um outro próximo passo é o desafio OGP Open Gov Challenge de gênero e inclusão. Aqui também o código QR é aberto à participação. Existe uma carta no momento que chama o Banco Mundial a incluir um indicador de engajamento cidadão no score principal do Banco Mundial. Se você quiser assinar essa carta chamando o Banco Mundial a essa ação, você pode acessar pelo código QR que estava em tela. E nós temos 2 webinars que estão a vir. Você pode fazer esses webinars, eles estão sendo organizados pelas 3 instituições presentes hoje. Através de qualquer uma das 3, você pode se inscrever para o webinar, para os 2 webinars. Como é que vai funcionar, então, as nossas salas separadas? São 3. Você pode escolher
a sua sala. Na primeira sala, nós teremos Blair e Frank. Na sala 2, nós teremos Elisa e Miriam. E na sala 3, Henrique e eu. Muito obrigado todos por estar aqui, por estar conosco. Eu espero que a experiência nessas salas seja excelente e eu espero que as apresentações brilhantes dos apresentadores e as discussões tenham sido de bom proveito para vocês. Muito obrigada.